Olá, meninas, tudo bom? É com muita alegria, com sensação de dever cumprido, que nós chegamos ao final desse propósito de 40 dias. É claro que eu sou perfeccionista e eu acho que a gente podia ter feito melhor, mas a gente arrasou, né? Também temos que reconhecer o que é bom e o que foi feito conforme proposto. Então, hoje, 10 de maio, chegamos ao nosso 40 dias de propósito. Então vamos ao devocional de hoje. Depois do devocional eu vou gravar um outro áudio sobre um testemunhozinho do que o Senhor me ensinou, o que ele falou um pouquinho no meu coração sobre o propósito, tá bom? O devocional de hoje, nós começamos como comentando que Deus está levantando um exército e Deus disse para Josué que onde ele pisasse a planta do pé dele, Deus daria por herança, por isso o símbolo da caminhada, né? A caminhada não era um propósito do exercício em si só, mas nos mover. Mas nós terminamos agora com o Senhor mandando a gente marchar, porque a vida cristã ela é um processo e Ele está nos preparando, Ele está nos treinando. Então, quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho, né, no ápice da luta, da batalha espiritual, aonde de frente para o mar e atrás os inimigos, e não tinha como ele resolver. E eles começaram a ficar meio apavorados, clamar ao Senhor, e o que Deus disse para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. É o que eu bati muito também na tecla que nesses dias que nós temos que amadurecer. Nós temos que saber o que nós estamos orando, para que nós estamos orando. Nós temos que sair dessa inércia de achar que podemos nos esconder, podemos esconder a nossa preguiça, a nossa negligência atrás de oração, porque a oração é a arma mais poderosa e nós temos que orar e clamar todos os momentos. Mas quando você começar a fazer um exercício de avaliação, você vai começar a perceber que muitas coisas nós venceríamos quando nós nos levantássemos na força e na misericórdia do Senhor e fizesse aquilo que Ele mandou fazer. Então o Senhor quer nos levar a outro nível, né? Nós caminhamos por 40 dias, essa caminhadinha, seja ela pouquinha, seja ela, mesmo que talvez você não fez como deveria, eu tenho certeza que despertou na gente algo diferente. Por quê? Porque quando nós saímos, levantamos, olhamos lá fora e vamos tentar caminhar um pouquinho, o Senhor começa a nos mostrar as coisas de forma diferente, né? Lembra quando Deus falou com Abraão? Várias vezes ele falou, chamou Abraão, Abraão, sai fora da sua tenda, e Deus falou, olha para o céu, olha para fora que eu vou falar com você. Então Deus está querendo nos ensinar maneiras diferentes de falar conosco. E essa atitude que nós tivemos de nos levantar um pouquinho e querer mover, Deus já começa a trabalhar. Então Deus ele trabalha em conjunto conosco. Nós precisamos nos posicionar e dar lugar para ele agir. Amém? Então vamos falar de 4 níveis. Então nós estávamos andando. Andando é o tempo de aprendizado. Mas agora ele está nos chamando mais fundo a marchar, né? Só pode marchar quem aprendeu a andar. E a marchar é um nível mais de guerra. Quando você está na guerra, você não tem tempo de arrastar, de andar. Você tem que marchar, né? Na direção que o general do exército está nos comandando. Mas também ele não quer deixar a gente só no nível de marchar, ele quer nos deixar ao nível de correr. E o correr é uma preparação para alcançar lugares altos. Tem uma palavra em Jeremias que eu quero ler, que eu amei e também quero indicar esse livro para vocês, que chama Corra com os Cavalos, ou Corram com os Cavalos.
É maravilhoso. É um livro tremendo que é baseado nesse versículo aqui, que é Jeremias 40 não, falei, Jeremias 12. É Isaías 40 que nós vamos ler, depois eu confundi. Então, Jeremias 12, 5. Se você está cansado correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Mas eu quero focar nessa parte. Se você está fadigado correndo com os homens que vão a pé, como você vai competir com os que vão a cavalo? É maravilhoso esse texto. E esse livro, gente, quem puder ler, leia, porque é muito lindo. Então, Deus está querendo dizer para a gente, se você está cansado com os homens, de andar com quem anda a pé, como é que você vai fazer para níveis maiores? Deus tem níveis maiores e Ele quer despertar a gente para ter interesse nisso. Sair dessa inércia, sair desse cristianismo rotineiro de levanta, trabalha, cansa, domingo vai para a igreja, às vezes vai dia de semana, às vezes não. Isso não é cristianismo. É ótimo estar no meio do povo, mas temos que estar ali para fazer grandes coisas. A Bíblia diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo, aguardando a manifestação da minha vida, a manifestação da sua vida. Então, o Senhor quer nos preparar para correr para lugares altos. Mas correr não é só o nível que Ele quer correr. Ele quer que voamos. E aí vem Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então Ele quer nos levar a voar como as águias, porque quando voamos como as águias a gente enxerga as coisas diferente. A gente sai daquelas picuinhas besta, né? Ai, marido falou isso, tô tão ferida, ai meu Deus, esse casamento eu não vou aguentar. Ai, a minha igreja, o meu pastor. E aí a gente fica nessas besteiras, né? E Deus fala, minha filha, você é um profeta de Deus, se levanta, tenho eu coisas grandes para te mostrar, para te falar, para você fazer. Até quando vai ficar nessa inércia? Até quando vai ficar enrolada com casa, que não consegue arrumar, que não consegue limpar? Essas coisas, irmãs, que Deus tem nos chamado. Então vamos repetir os níveis: andar, né? Você avalie hoje que nível você está. Está andando, nem que seja arrastando? Então começa a querer um nível maior, porque o andar é um tempo de aprendizado. Quando nós passamos por esse nível, nós começamos a níveis maiores de marchar, aquele nível de guerra, aquele nível travado que Deus nos permite para nos treinar, para forjar o nosso caráter como um guerreiro. Depois Ele quer que a gente corra, mas esse correr não é correr na vida natural, né? Essa correria do mundo, né? É correr para as coisas dele, é correr para o lugar alto, é correr para o esconderijo do Altíssimo, é correr com ele, para que a gente alcance lugares altos. E aí depois Ele quer nos levar a nível de voar. Qual é o nível que nós estamos, né? Vocês perceberam que no texto de Jeremias, Deus falou, se vocês estão fadigados com os que andam a pé, vocês perceberam que em Isaías Ele falou, aqueles que esperam no Senhor voarão como as águias, deixa eu ler de novo, não se cansarão, e quando caminhar, não se fadigará. Perceberam que o Senhor está falando de cansaço? É isso que o Senhor também despertou nesse propósito. Muitas estavam cansadas, né, com a vida apagada, com a vida sem graça, com a vida sem força, sem saber o que fazer. Então, quando você se dispõe, eu tenho certeza absoluta que o Senhor despertou algo em todas que participaram desse devocional que ouviu. Tenho certeza, porque a palavra dele não volta vazia. E eu, quando me posiciono para dar uma palavra,
ela não pode voltar vazia mesmo, porque eu não pago o preço para jogar a palavra ao vento, não. Então eu tenho certeza que o Senhor está queimando um fogo em algumas por desejar mais. Eu tenho certeza que umas que estavam se arrastando começaram a entender: eu preciso me levantar, eu preciso caminhar. Mas isso, irmãs, pode desaparecer com poucos dias. Quando este grupo terminar, pode desaparecer todos esses sentimentos. Vai depender de você. O que você quer para a sua vida? Você quer continuar da mesma maneira? Ou você quer se levantar e fazer o que Deus tem? Tem mais um texto que o Senhor me deu agora, bem na hora de completar o devocional, que está em 1 Reis 19, que é a história de Elias no Monte Horebe. Eu vou ler aqui rapidinho. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer da tua vida como fizeste a eles. E aí Elias vai, eu não vou ler tudo, né? Elias vai e para salvar sua vida esconde e fica ali. E aí ele está falando aqui no 4, ele mesmo, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia. Veio, assentou debaixo de um pé de zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deitou, dormiu debaixo do pé de zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez e o anjo tocou nele, disse para ele comer. Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou, pois comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Não vou ler o resto, depois vocês leem. Mas Elias estava cansado, porque ele vinha de muitas pelejas. Quando nós estamos fazendo as pelejas do Senhor, até que nós temos o direito de ficar cansado, né? Agora, quando nós estamos cansados porque nós não estamos nos levantando, porque nós estamos deixando a nossa vida virar uma bagunça, chega a ser vergonhoso, né? Chega a ser triste. Então o Elias, ele estava cansado, ele tinha feito muitos milagres, tinha enfrentado uma grande batalha, e ele resolveu sentar ali, chorar e parar e falar: Deus, eu não quero mais nada, eu quero morrer. Eu tenho encontrado muitos crentes que querem a volta de Jesus, né? Aqueles crentes, eu costumo dizer que é o crente preguiçoso. Ai, não vejo a hora de Jesus voltar, acabar com essas lutas. Preguiça. Porque Deus tem um monte de coisa pra gente fazer. Ele vai voltar a hora que ele quiser, a hora que é a hora determinada por ele. Mas isso é preguiça. Não se esconda atrás disso, que quando Jesus voltar tudo vai se resolver. Enquanto isso você vai ficar vivendo de qualquer maneira, né? Vamos ser mais maduros. Senhor, me ajuda, me dê força. O Senhor tem algo para eu fazer, eu vou vencer. Por quê? Porque Ele é a nossa força. E Ele tem prazer nisso, irmãs. Ele tem prazer de ver uma filha que se posiciona. Ele tem prazer de uma filha que ele pode contar com ela. Que quando ela acorda, ele fala: filha, eu tenho algo para você fazer. E você fala: eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Então Elias, depois que ele comeu, eu quero falar aqui, olha que tremendo, né? 40 dias e 40 noites ele caminhou com o Senhor em direção ao monte Horebe, onde ele ia encontrar o Senhor. Mas para você caminhar, irmã, para você correr, para você marchar, para você voar, você vai precisar do que Elias precisou: comida, pão e água. E nós já falamos aqui o que representa o pão e o que representa a água. Representa Jesus, o pão da vida, a água da vida. E ele se alimentou de uma comida celestial, porque foi um anjo que trouxe para ele. E com a força daquela comida. Talvez esse devocional vai te dar uma força para caminhar um pouquinho mais. Vai depender do nível que você estava. Que se você estava no nível arrastando, esse devocional te deu força para você se levantar e começar a caminhar, né? Mas daqui a pouco essa força da comida acaba. Então você tem que estar sempre renovando. Por isso que eu amo propósitos. Por isso que eu assim, eu sou a louca dos propósitos. Entro em um, sai em outro. Deus não me deixa nem parar, né?
porque nós precisamos ter isso. Nós não podemos viver o que eu tenho falado, né, de congresso em congresso, de pregações em pregações. Não, você tem que ter a sua intimidade com Deus, você tem que ter o seu alimento diário. Temos que ler a Bíblia todos os dias. 90% não fizeram a caminhada. Isso aí é certo, é certeiro. O que isso nos ensina? Que ainda estamos engatinhando. O verão está chegando aqui e aquelas que não fizeram a caminhada, façam. Coloque esse propósito, eu preciso fazer. Não pela parte física só, mas para você entender o propósito, para você ir mais fundo. Esses dias realmente estava difícil de caminhar. Tá meio frio, tá complicado, né? Mas façam. Eu tenho feito isso já assim constantemente há 5 anos, mas eu faço há muitos anos, tanto é que a Elzimar está aqui no grupo e a gente já se conhece há quase 15 anos e a gente já fazia isso há anos atrás. E no Brasil também fazia. Sempre fiz um pouquinho. Aliás, no Brasil muito mais, né? E quando eu vou de férias, eu fico louca para fazer a minha caminhadinha. Eu falo, quando chegar lá, eu vou chamar as irmãs para caminhar comigo e tal. Às vezes não dá muito tempo, mas eu faço, porque tem sido tremendo. Tem sido tremendo. Principalmente quem está no Brasil. Não entra nessa onda não, galera. Não entra nessa onda de carro o tempo todo, não. Sabe? Vamos caminhar, vamos subir a rua da nossa casa, vamos profetizar, vamos olhar o que está em volta. Por que tem ladrões atacando, roubando casas, roubando vizinho, com um filho de Deus, com um soldado do exército na rua? Talvez se nós caminhássemos, se nós marcássemos o território, se nós decretássemos, coisas não aconteceriam na nossa rua. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Marchem, tomem posse dos territórios que Deus colocar diante de você. Coma a comida do céu para que vocês tenham força para caminhar. Quando Elias, depois que ele comeu essa comida, que ele caminhou, que ele foi pelo monte ali, e ele ouviu a voz de Deus, ele achou que era Deus, né, no vento e tal, no terremoto, no fogo. O que isso quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar a distinguir a voz dele. Porque mesmo os que se dizem que conhecer a voz de Deus, tem hora que nós nos perdemos, tem hora que a gente distrai um pouco, tem hora que a gente acostuma com a voz dele de uma forma e ele quer nos mostrar outra forma de falar. E Deus diz para ele, você tem que levanta porque você tem que volta, porque ele tinha ido para o deserto por conta própria. No versículo 15, Deus diz, volta ao teu caminho para o deserto, e você vai ungir Hazael, rei da Síria, e vai ungir Jeú, sobre profeta em Israel. Então Deus tem coisas para nós fazermos. Ele conta conosco. E a igreja precisa despertar. Que nós somos a igreja, debaixo dos nossos pés está tudo. Gente, vamos ser sincera. Debaixo do nosso pé não tá nem a preguiça que a gente não consegue levantar e eu tô falando de mim. Não tô vencendo nem a preguiça para levantar e guardar uma roupa que eu passei. Aí a gente fica com essas besteiras, declarando coisas que é verdade, mas que nós não estamos posicionando. Então, que nós venhamos olhar nossa vida a partir de agora com responsabilidade. Senhor, eu preciso vencer os meus limites, as minhas debilidades no natural e me posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça algo em mim, muda a minha vida, eu quero ser um soldado do seu exército. Conta comigo. Conta comigo. E também não venha usar para mim, irmã, mas você fala muito, você é meia dura, e a Bíblia diz que na fraqueza é que eu sou forte, a Bíblia diz que a graça de Deus que faz, eu não estou tirando nenhum mérito disso, eu tenho certeza disso, porque se não fosse a graça dele eu não estaria de pé. Mas se nós olharmos no profundo, nós vamos ver o tanto que nós nos enganamos a nós mesmas. Às vezes a gente está querendo emagrecer, a gente não consegue, a gente está querendo... Porque a gente não se posiciona.
Tem pessoas enfermas dentro da igreja, tá? Eu tô falando de uma igreja que eu vim, tinha uma senhora enferma da minha igreja antiga com diabetes, sofria, mas ela não conseguia resistir um doce. O que que Deus vai fazer por essa mulher? O que que nós vamos fazer por essa mulher? Vamos orar por ela todos os dias? Orar o quê? Se ela não vence o que ela precisa vencer, irmã. Quando ela entrar em crise, lá vai a igreja orar para Deus não levar a mulher. Ai, Jesus, não leva a senhora que comeu os doces. Gente, pelo amor de Deus, eu não aguento. O que que nós temos que orar? Que ela tenha força para vencer. Mas se ela não vencer, não tem jeito. Deus já fez, já morreu na cruz, já mandou os anjos, já deu a força, já deu a palavra. Se nós não posicionarmos, isso é um exemplo que eu estou dando, mas você sabe que é vários, né? Então, irmãs, foi maravilhoso esses 40 dias. Eu tenho certeza que o Senhor falou com cada uma. Eu quero agradecer cada uma que participou aqui. Não tenho palavras para agradecer. Em especial essas que se dispuseram a participar mesmo. Isso aí significa honra, isso aí significa não a mim só que vocês estão honrando, vocês estão honrando o compromisso, vocês estão honrando a palavra, vocês estão honrando aquele dia. Não estou dizendo que quem não comentou não está honrando, né? Cada um é de um jeito, mas quem fez, eu quero dizer que vocês se esforçaram um pouco mais, né? Então, continuem assim, que o Senhor fale com vocês cada dia mais, não esmureça, tá? É claro que eu gostaria de continuar com o grupo na carne, né? Ai, que maravilha, né? Mas ter um grupo para poder estar falando sempre, mas não é esse o propósito. O propósito é igual quando eu falo em fechar o grupo, né? Esse grupo da caminhada, tá, meninas? O da Carol continua tranquilo lá, não apavorem. Lá é um outro mistério, que é um mistério contínuo. Aqui a gente fecha porque eu lembro de uma palavra que uma pessoa me deu uma vez. Faz o propósito, fecha. É igual o mar, nós atravessamos o mar e agora ele precisa fechar. Entendeu? Era isso que a pessoa me passou e eu achei isso muito bacana. Então, quero agradecer as meninas do Brasil que participaram, tá? A Gina, a Valéria, a Edna, Viviane, né? Minha prima, Carol, a Sandra, enfim, todas, se eu esqueci de alguém, me perdoa. Meninas que são daqui, mas que não é da minha igreja, né? A Patrícia, a outra Patrícia Gil, a Welita também está longe, várias outras pessoas, e quero agradecer, em especial, né, depois eu vou fazer um agradecimento mais formal, mas em especial a Denise, né, a esposa do pastor, que me liberou para fazer isso, e ela tem sido usada poderosamente para impulsionar o meu chamado. Então, só o Senhor para retribuir cada uma aquilo que fizeram. E eu agradeço, né, também a Ruama, que veio do Brasil, já está morando aqui há pouco tempo, nesse estado, né? No estado de Long Island, está morando há pouco tempo, e tem sido tremendo. Eu estou, assim, em êxtase. Algumas meninas no começo dos devocionais falavam isso, que estavam em êxtase, e eu também estou em êxtase com a grandeza do Senhor. Quero impulsionar vocês também a cumprir o seu chamado. Não se espelhe em ninguém. Você tem o seu jeito, você vai ter o seu estilo, né? Talvez você vai se inspirar em alguém, mas não se espelhe em alguém. Você não pode copiar outros. Você vai ter o seu próprio estilo, você vai ter a sua própria unção. Deus está levantando pessoas com unção diferente. Deus é um Deus de novidade. Quando uma coisa começa a ficar batida demais, ele levanta outro, né? E se a pessoa, você já viu aqueles que Deus está usando assim poderosamente, daqui a pouco a pessoa sumiu e Deus levantou um outro completamente diferente. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, né, quando Ele passa a unção sobre alguém, que nós venhamos a caminhar de forma que Ele não venha passar essa unção de nós, mas que nós venhamos a ser constantes, ser firmes, né? E é isso, irmãs, foram maravilhosos esse tempo, que o Senhor, assim, sustenta,
tá? Se você está terminando o propósito, mas você sente ainda que não rompeu, faça algo com o Senhor. Entra no profundo, porque o inimigo, irmãs, ele nos odeia. Nós temos que entender isso. Não pense você que porque nós temos Jesus, que já está tudo resolvido, não. Ele nos odeia cada manhã. Ele tem os seus planos para tentar destruir os filhos de Deus. E somente aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo é que tem uma proteção maior, mais garantida, né? Porque muitos vão vivendo negligentemente, vão dando abertura para que o inimigo faça arruaça na vida deles, depois eles não entendem por que estão sofrendo tanto. Então, que nós venhamos estar no esconderijo do Altíssimo, sermos filhas obedientes, filhas que Deus não precisa ficar falando 10 vezes, né? Eu tenho melhorado, viu, irmãs? Porque eu sou enrolada. Sou enroladinha. Jesus tem que falar umas 10 vezes, porque eu tenho medo de fazer, de realmente de não estar fazendo o que ele quer, de ser da minha cabeça. Então ele tem que falar, falar, falar. Agora eu tô melhorando, tô aprendendo. E é isso, tá bom? Foi maravilhoso. Obrigado pelo apoio de todas. E fiquem com Deus. Eu vou deixar uma canção aqui que eu amo muito. É a canção que eu tenho ouvido desde janeiro para cá, todos os dias, todos os momentos, por causa que é de uma pessoa que entende realmente algo espiritual. E é uma canção que ela talvez não vai fazer muito nexo, talvez ela não vai fazer muito ritmo da maneira que nós estamos acostumados, mas para mim é a melhor canção dos últimos tempos. Já conheci há muitos anos, mas ela agora Deus tem usado para falar muito comigo nesses dias. Eu espero que vocês gostem e tenham todos um bom dia. Amém?